Conheça a Rede Gaúcha de Podcasts, podcaster.com.br. Ou você morre como herói, ou vive o bastante para ver você mesmo se tornar o vilão. Frase dita por Harvey Dent, interpretado pelo Dr. Alan Eckhart, no filme Batman, o Cavaleiro das Trevas. Why so serious? Essa não precisa de apresentação, né? Espero que todo mundo que esteja ouvindo saiba, né? Começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. O meu nome é Felipe Fraga e eu sou como um cão correndo atrás do carro que não sabe o que fazer quando alcançá-lo. Eu sou o Nicásio e a DC bipolar. Eu sou o Hidalgo e essa trilogia do Nolan veio antes do mimimi Marvel vs DC. Eu sou o Rodrigo e faço a seguinte pergunta: vocês já dançaram com demônios sob a luz do luar? Antes de falar dos nossos apoiadores aqui, eu queria fazer uma referência a um podcast que nós descobrimos recentemente, que na verdade foi o professor Hidalgo até que descobriu, que é o Escola Pública Podcast, lá do Luciano Seigan. Quem trabalha com educação ou gosta de educação de alguma forma tem que ouvir, porque o podcast dele é muito bom, as temáticas são específicas de escolas públicas, e ele faz uma edição muito boa também, não sei se já ouviu a edição dele também, é muito bem bacana. É até o que eu tinha pensado no início que ia ser o nosso, né? Mas a gente nunca vai especificamente para a área de educação, assim, a gente fica na parte de cultura pop, mas eu acho que a gente está começando bem, a gente chega lá então, né? Em breve a gente vai convidar o Luciano para participar também. Então ouçam lá o Escola Pública Podcast, vale muito a pena. Falando sobre os nossos apoiadores aqui, então nós temos a empresa Capacitar, que é representante da Unip aqui em Canoas. Se você precisa de graduação ou pós-graduação, faça na Capacitar lá, que empresa que apoia projetos de escolas públicas merece sua matrícula. Então, para quem não sacou aí com as frases de abertura, nós vamos falar sobre a trilogia do Christopher Nolan sobre o Batman. Então, já como uma preparação pro filme do Coringa, né? A gente já tem um episódio online sobre o Coringa, mas a gente também vai gravar com o Quarteto Fantástico aqui e com os alunos da escola também, porque alguns já estão me cobrando aí que eles querem gravar também, então essa aí a gente tem que aproveitar e gravar com os alunos, senão eles vão desistir da gente aí, né? Falando também que o Luciano do podcast que eu citei, ele é nosso ouvinte, ele tem ouvido acho que quase todos os episódios, então pelo menos um ouvinte a gente tem, né? Entrando na pauta então já, a gente vai falar sobre os filmes do Christopher Nolan. Então o primeiro é o Batman Begins, que é lá de 2005. Seguindo o nosso padrão aqui, a gente vai fazer uma leitura do consenso de crítica do site Rotten Tomatoes e a nota que eles deram lá, e a gente vai fazer comentários sobre o filme. Então, o que diz o consenso da crítica? Reflexivo e sombrio, mas também emocionante e inteligente, Batman Begins é um filme que entende a essência de um dos super-heróis definitivos. A nota é de 84% e ele teve uma bilheteria de 375 milhões de dólares aqui. Um terço do que teve os outros, né? É, um terço. Alguém lembra desse filme? Faz muito tempo que vocês assistiram e não reviram. Eu não revi esse filme desde que eu vi a primeira vez, eu vi ele uma vez só. Viu na época mesmo, 2005? Não em 2005, deve ter visto em 2006 por aí, mas eu não lembro de muita coisa, assim. Eu lembro que ele tem uma ausência de um vilão que roube a cena, né? Ele tem boas cenas de ação, de perseguição também. Mostra aquele Batman tristão no início, assim, com problema psicológico e tal. Não chega a ser o C.D. Affleck, assim. Não, é que o Ben Affleck eles tentaram reeditar isso ali no Batman vs Superman e não deu certo, né? Fizeram mais triste, né? Até as entrevistas ele dava triste. Isso. Então, o Christopher Nolan, ele era um cineasta que já tinha chamado a minha atenção, porque, se não me engano, no ano de 2000, ele dirigiu um filme muito intrigante chamado Amnésia, que era com Guy Pearce, que conta uma história toda de trás para frente, como se fosse à medida que o personagem principal se lembrasse
dos eventos, né, que o conduziram até aquele estado inicial, naquele momento eu já percebi que se tratava de um cineasta inovador, né? Um cara que tinha contribuições interessantes para fazer. E quando anunciaram ele como diretor dessa nova trilogia do Batman, eu que já estava traumatizado com o Bate-cartão de crédito do Joel Schumacher no Batman e Robin, aquela cena aquele filme medonha, constrangedora, também o Arnold Schwarzenegger como o Sr. Freeze, há uma turma parecendo uma drag queen com uma erva venenosa, entendeu? Tudo aquilo ali foi muito traumático, assim. Aquele excesso de cores, assim, para um personagem que deveria ser sombrio, né? Então, como eu tinha realmente me traumatizado com aquilo, e logo que anunciaram o Christopher Nolan para dirigir essa trilogia, eu fiquei mais esperançoso. De fato, no final de 2004, quando saíram os primeiros trailers, eu já fiquei na expectativa, né? E em 2005, quando o filme chegou, eu realmente fiquei bastante satisfeito. Eu vi que finalmente puseram uma história de origem, né? Fizeram uma história de origem, tanto que o Batman de fato só aparece na metade do filme, né? Mas lançaram todas as bases assim de uma forma bem explicada, bem filmada, com um bom roteiro, boas cenas de ação, como falou o Nicásio, né? Então, realmente eu fiquei bem feliz com o produto final ali. O que pra mim representou ali, que ficou bem claro, é que o roteiro não teve pressa de construir o personagem. Eu não sei se tinham na ideia de fazer uma trilogia inicialmente, mas, cara, muito bacana como fizeram a construção dele sair, por que ele saiu de Gotham, as motivações para ele retornar e se tornar o Batman, enfim. Eu achei que ficou muito bem claro ali o tamanho, o peso que era aquele trauma de infância dele e tal, a relação com o pai. Então, cara, pra mim o roteiro é muito bom. Realmente, o Nicásio falou sobre os vilões, o lance de não ter um vilão chamativo e tal, assim, mais marcante, mas em contrapartida, a forma como apresentaram o Espantalho, eu achei genial, assim, muito mais inteligente, assim, de forma não tão infantilizado que nem eram aqueles anos 90, né? Porque aqueles filmes eram pra vender brinquedo, né? Tu falou que era bem colorido, e eu tinha algum dos bonecos e gostava muito, super coloridão e tal. Mas se tu for parar pra pensar, assim, como filme, assim, denso e pra te levar pra vida, assim, porque tu vai reassistir mais de uma vez, esse primeiro filme do Batman é muito bom. E ele também pinta Gotham de uma maneira bem sombria, como a cidade é, né? Uma cidade suja, uma cidade corrupta, cheia de bandidagem, né? Ele é um filme que ele ilustra a cidade de uma maneira bacana, até pelo fato dele, como o Rodrigo falou, colocar o herói da metade pro fim, né? Exato. E outra coisa que eu também achei legal é que deu uma dimensão mais humana pro próprio Batman, porque no início, quando aparece o Bruce Wayne jovem, né? Qual é a motivação dele? É se vingar do cara que matou os pais dele, né? O cara é movido pela vingança e ele tá afim no início de matar o cara que assassinou os pais dele, né? Até que aí tem aquela questão moral, aquela questão, a própria guria Rachel Dawes dá uma bronca nele, né? Tem uma cena específica que ela chega pra ele, dá um tapa na cara dele e fala assim: teu pai teria vergonha de ti, né? E aí isso leva ele a, enfim, sair da cidade, ficar 7 anos fora, fazer aquele treinamento todo de artes marciais e tal, pra depois voltar como ser mascarado. O que eu acho interessante, fazendo uma retomada, assim, e lembrando que o filme é de 2005, é como a gente se relacionava diferente com o cinema, né, cara? Hoje a gente vai sair um filme que nem o do Coringa, assim, toda semana saindo uma foto, e eu acho que deve ter uns 5 trailers diferentes, assim, que tu assiste quase que o filme inteiro, né? E esse filme, que nem o Rodrigo falou, na época que ele saiu, a gente ainda tava meio traumatizado com os filmes do Schumacher, que a gente vai falar mais detalhadamente em outros episódios, quando a gente retomar lá o Tim Burton e o Joel Schumacher no L Podcast, hein? Mas eu não tinha expectativa nenhuma sobre esse filme na época, assim. E tanto que eu até meio que ignorei, assim, 2005, se for ver, foi o ano que eu comecei a faculdade, daí eu tava numas de blazer, assim, não, agora eu tô lendo literatura brasileira, literatura portuguesa. Só vê filme cult, assim, só né? Filme cult, as coisas de quadrinho, nem dei muita bola na época, tanto que eu fui assistir esse filme, acho que em 2007, assim, né? E estabelecendo uma comparação também com os filmes de herói atuais, assim. Se for ver, teve esse filme, ele, como o Hidalgo mesmo colocou, ele é um filme muito bem escrito, né, cara? É um filme de roteiro, assim. É tudo fechadinho nesse filme, assim, tudo funciona bem. Eu assisti ele a última vez no ano passado, de novo, assim. E ele não é um filme, assim, apesar dele ter bastante efeito prático e tudo, assim. Se tu comparar com o Homem de Ferro, que é só 3 anos depois, ele não tem quase nada de efeitos
efeitos visuais, assim, de tipo de explosão e de coisas voando, assim, o que já vai ter com o Zack Snyder depois, assim, né? Então tu vê que ele é um filme bem de roteiro mesmo, assim, e ele foi influenciar o Homem de Ferro lá, assim, né? Aquela coisa mais de mundo real, assim, aqui é mais pé no chão, é mais mundo real, só que o Homem de Ferro ele já fez mais sucesso, assim, já porque ele tinha mais efeitos visuais e tal, e tinha uma trilha sonora, né? Mas se for ver, esse filme é um filme muito bem escrito, assim, eu acho que é tudo, ele não... Parece que ele nunca quer exagerar, ele é um filme bem contido, assim, não vou exagerar aqui, não vou exagerar ali, e não tem um vilão mega marcante, assim, né, mas tem uma boa atuação, né, o Hazagul ali, que é feito pelo Liam Neeson, né, Liam Neeson, é um baita de um ator, né, cara, eu acho que ele faz muito bem, assim, assistindo, eu gostei muito de assistir o filme, assim, sabe, então, eu acho que claro, não tem aquela coisa que destoa, assim, quando a gente vai entrar depois no Cavaleiro das Trevas, que o Coringa destoa muito dentro, assim, né? Mas eu acho que é um Batman muito legal de assistir, assim, sabe? É uma coisa assim, esse é um filme que o cara pegou, assim, eu vou escrever bem e vou fazer tudo certinho, assim, é tudo bom no filme, assim, sabe? Me prendeu a atenção de uma forma surpreendente, assim, a última vez que eu assisti, sabe? Um comentário bem rápido. O que me chamou a atenção é justamente essa virada no roteiro sobre como o mentor do Bruce Wayne, né, o cara que o treinou, vai se tornar depois o vilão do filme, né? Essa parte eu achei bem legal, bem consistente, assim, não esperava. E aquela coisa assim, eu lembro de ler o Batman, assim, quando criança, e até como adolescente eu nunca tinha me dado conta que o Batman era um ninja, sei lá, pra mim era mais tipo um Robocop, assim, sabe? E nesse tu já vê, não, que na verdade ele é um ninja, né, ele vem daquela cultura ninja ali, de ficar nas sombras, assim, né, de não ser percebido, e ali tu entende muito mais essa coisa do movimento dele como detetive, de fazer isso, e não de que ele é um robozão gigante, assim, né, porque eu pensava no Batman... Mas o Batman do Christian Bale, ele é um meio robozão, né, cara? Ele que ele tem a armadura e tal, aquela voz esquisita, assim, também. Tem o Marlon Brando, aquela voz. Mas o Christian Bale é um camaleão, né, cara? Ele se modifica pra cada filme de uma maneira muito louca. Mas né? pelo menos ele tem um pouco mais de movimento, né? Se tu lembrar lá do... O Michael Keaton era... Do Michael Keaton era aquela coisa de borracha, assim, que ele quase não virava se o pescoço, né? Exato. Isso, exatamente. E tu pensava mais no Batmóvel. E com mamilos também, né, cara? Que daí... Sim. Os Batmamilos foi no do Schumacher, Os Batmamilos, lembra? Ali no Joel Schumacher já vai puxar lá aquele outro Batman da série lá. A bela escola de samba, lá. E é tudo muito crível nesse Batman, assim, né? Sim. Até o Batmóvel, né, cara? O Batmóvel é muito massa. É um tanque, né, cara? O Shrek é um tanque. E eu fiquei bastante surpreso, assim, eu digo, se tivesse assistido na época, assim, com a visão que eu tenho hoje de quadrinho, assim, no cinema, eu ia gostar muito, só que, sei lá, na época eu tava preocupado com Machado de Assis, assim, e ignorei, né, e era uma outra forma de se relacionar com o cinema, assim, né, acho que a gente não tinha muita expectativa, assim. E você vê o próprio elenco de apoio do filme, né, que você tem o Gary Oldman como comissário Gordon, que é um ator espetacular. Sim, o elenco, né. Você tem... Tá, o único ponto fora da curva ali é a guria que faz a Rachel Dawes ali, Eu gosto daquela atriz, que ela tem filmes bons, assim. Tem, mas ali acho que ela tá um pouco... Não sei, não me convenceu. Depois eles vão trocar ela mais pra frente. Isso, vai ser acho que no Cavaleiro das Trevas já trocam, né? Exato. O cara que faz o Mordomo também é um ator conhecido, Michael Caine. Excelente. Baita ator. Até aquele que faz o Espantalho também, ele é um ator escocês ou irlandês, se eu não me engano, né? Não lembro agora, mas... E aí ele é conhecido nos filmes europeus, assim, né? Na época eu nem sabia quem era, depois que eu fui ver uns outros filmes com ele, assim. Ele tem uma cara de louco mesmo, né? Acho que bem compatível. Aquele olhão claro dele, assim. Acho que a única crítica que eu tenho a esse filme, por mais que eu tenha gostado das cenas de ação, do que eu lembro no filme, é que ela ainda assim, diferente dos outros filmes, e lembrando outros filmes da DC, ela tem uns cortes esquisitos, assim, até eu acho que pela falta de tecnologia que se tinha, né, pra criar cenas de ação como se criou, por exemplo, no filme no Homem de Ferro e tal. Ah, não, cara, eu vou ter que falar. A gente tá falando de DC, você não volta pra Marvel, cara. Mas isso começou. Ah, não, isso me irrita, cara, pelo amor de Deus. Não tem comparação. É um filme do Nolan, não existia o Marvel vs DC nessa época. Cara, esse filme é uma obra de arte. Olha o roteiro desse filme. Não, excelente. Não tem que comparar com o Homem de Ferro, pelo amor de Deus. Não, e esse filme é melhor do que qualquer filme do Homem de Ferro, tá? Ah, meu Deus, isso estressa a gente. Claro.
Quem é trilogia da é DC, melhor. eu escuto vocês, caraca, os caras estão falando, vão do Batman, não, mas olha o da Marvel, não sei o que. Tipo, É o comparativo que a gente tem, né, cara? É o tipo de comparativo que a gente tem que fazer, né? São as duas grandes empresas que investem em herói, né? É, e que uma mas coisa é que esse filme transcende esse lance de uma Claro versus que outra. sim. Por isso que, tipo, não tem como. Pra mim, que nem vamos falar do Coringa. Não, mas tu vê o filme da Marvel. Não, no Coringa realmente não tem como. Ele já ia comparar, ele já quer comparar com alguma coisa, Tá viu bom, só? vou puxar. Mas é que uma coisa leva a outra, assim, não existiria Homem de Ferro sem esse filme, entendeu? Uma coisa, ele foi até uma preparação, né? Só que a Marvel soube ganhar até mais dinheiro, né? Não teve nenhum filme da Desculpa, Marvel então, antes é desse, só, né? só que eu tive que desabafar, tá? Desculpa. Tá bom. Não teve nenhum filme da Marvel antes desse, né? Teve o Homem-Aranha. Tá, fora os Homem-Aranha, assim. Hulk, da Marvel, Ah, o assim. Incrível Hulk. Depois que a Marvel pegou Hulk borrachão, como aquele estúdio, do- assim, acho que não, né? Eric Bana. Não, né? isso. Teve só os Homem-Aranha. Bola gigante de borracha verde ali. Que tinha DNA de canguru com sapo e lagartixa, como é que É, Eles pulavam vários quilômetros. Mas que daí aí não é da Marvel também, os Homem-Aranha. Não são, eles são da Sony, né? Da Sony Pictures. Mas mesmo o Homem-Aranha, se tu pegar, Tá do Homem-Aranha já, olha ele só. é uma coisa de efeitos especiais, assim, né? A gente pega lá, teve o X-Men é de 2000, né? A gente falou sobre o X-Men, não lembro, acho que é de 2000. Eu já disse naquele episódio que a coisa começou ali, com o X-Men, assim, daí eu disse que influenciou o Nolan, né? E dá alguém Olha aí, cara, pelo amor de Deus. Não, mas realmente, o roteiro desse filme é muito bom. É que essa trilogia, ela não tem comparação com nada que foi feito antes dela, né? Nada. É bem singular. Não tem, é muito... Acho que o grande mérito de tudo é que tudo é feito prático, né, cara? Tu vê a coisa sendo feita ali, os movimentos e tal, até meio engessado por causa disso, né? Porque é um negócio de verdade, assim, tem o mínimo possível de efeitos visuais ali, né? Tem, mas eles são imperceptíveis, assim, né? Não é uma coisa que vende pelo efeito visual, né? Na Unip EAD, você é quem escolhe como e onde vai estudar. Cursos à distância que se encaixam na sua vida e no seu bolso. Você pode estar em qualquer lugar e a Unip está com você. Qualidade de ensino e cursos reconhecidos pelo MEC, com professores online 24 horas. Unip EAD. Mudar sua história só depende de você. Mas então o próximo filme, 3 anos depois, 2008, Batman, o Cavaleiro das Trevas. É o filme que vai ter a nota mais alta aqui, 94%. O consenso da crítica diz assim que é um Como é que os filme... caras tiraram 6 pontos desse filme? É crítica, né, cara? A crítica é exigente pra caramba, né? Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre o Coringa, então ali a crítica é uma coisa assim. Diz que ele é sombrio, complexo e inesquecível, e ele consegue ser não apenas um divertido filme de quadrinhos, mas também uma saga de crime ricamente emocionante, e esse vai fazer 1 bilhão, então, né? Exato, para um orçamento de 180 milhões. Lembrando que o Begins custou 150 milhões, deu um retorno de 375, que foi ok, né? Mas o Cavaleiro das Trevas, ele, para um orçamento de 180 milhões, teve uma arrecadação de 1 bilhão. Né? 8 vezes mais, né? Exatamente. Mesmo se tu os custos de marketing e tudo mais, deu uma... E claro que também boa parte 7, 8, sei lá. Eu acredito que boa parte dos motivos que levaram o público aos cinemas foi para ver realmente a atuação do Heath Ledger como Coringa, né, cara? Eu acho que... Eu não lembro eu vi esse filme no cinema, mas eu não lembro na época se tinha um hype antes do lançamento dizendo que a atuação do cara ia ser fantástica, maravilhosa, assim. Teve em partes, assim, né, que aqui, que nem eu falei antes, a gente se relacionava de formas diferentes, né? Aqui a internet já estava bombando um pouco mais, não sei se vocês lembrarem como vocês usavam a internet em 2005, acho que era uma coisa meio esporádica, né? Eu usava no intervalo na faculdade, assim, eu ia pro laboratório de informática lá, daí eu via algumas coisas. Agora em 2008 a gente já tinha internet em casa, nem que fosse discada, assim. Em 2005 eu usava na sexta depois da meia-noite. Em 2008... Porque era pra tu pagar uma vez só, né? Daí tu usava depois da Eu meia-noite. acho que em 2008 eu já tinha banda larga, minha irmã tinha banda larga e eu usava, então a gente já começava a ver mais coisas. Daí eu lembro que teve, quando lançaram o Heath Ledger, principalmente assim, comunidades do Orkut do Batman, por exemplo, aí já tinha umas críticas, já dizia, não, nada a ver esse cara fazer o Coringa, o cara fez 10 coisas que eu dei em você, Coração de Cavaleiro, então teve um hate, assim, pra cima dele, eu lembro da época, né, do pessoal criticando. Só que daí quando começou a largar já quando largaram o primeiro pôster, que eu lembro que tinha o Coringa, vocês já gostaram da caracterização. Aí tu via a opinião pública começando a mudar, assim, sabe? Já começou a dar um hype bom daí pra cima do filme, assim. Aí quando saiu o primeiro trailer, assim, né? E pra quem consumia, nessa época eu comecei a consumir mais coisas de cinema. Comecei a me interessar pelo Oscar, por exemplo, né?
Então já começou a sair em revistas, em sites especializados, dizendo que ele ia ser indicado ao Oscar, né? Então isso começou a subir o hype lá, né? Então até a crítica de cinema começou a falar bem, né? Isso... Porque eu fui ver esse filme porque era uma sequência do outro, assim. Não por conta desse hype, assim. Vou falar uma coisa nada a ver aqui, mas pra mim, a partir desse filme que eu comecei a prestar atenção em trilha sonora. Não sei se vocês lembram da trilha sonora do Hans Zimmer pra esse filme. Eu acho bem marcante aquele tan, aquela marcação, assim. Aquela intensidade, caraca, que trilha bacana, muito bem usada. Eu acho que o Nolan, talvez aí ele já começou, porque se tu for analisar depois o Interestelar, ele já vincula o filme junto à trilha. O próprio A Origem também, né, o Inception, a trilha anda junto com o filme. Eu acho isso que, pra mim, eu já comecei a gostar nisso nos filmes de super-heróis. E também, como eu sou mais DC, principalmente assim, que depois veio o Zack Snyder, e o Zack Snyder, o filme dele sem trilha sonora não existe, né? É meio assim, se tu parar pra analisar, tirou a trilha, acabou o filme. Sim. Mais ou menos, então, a trilha sonora, sugiro que vocês procurem aí Hans Zimmer, Cavaleiro das Trevas. Você vê como esse filme é redondo, né, cara? Tudo nele, né? Isso da trilha vai acontecer até no Mulher Maravilha, né, cara? Se tirar aquela trilha do Mulher Maravilha, não é o mesmo filme. Não é o mesmo assim, filme. Né? E no Begins já era boa a trilha, só que ela não é tão empolgante. Não né, é marcante, quanto, né? Eu não sei se foi o Hans Zimmer daí. Que uma das críticas lá, o Batman Begins, é que o ritmo dele, ele caía o ritmo, assim, porque ele tinha umas cenas meio que de ação, assim, daqui a pouco tinha umas de conversa, assim, aí caía um pouco o ritmo. Já nesse não, né, cara? A trilha embala o filme o tempo todo, assim, tu vê. Tu fica aquela... Vai acontecer alguma coisa e tu... Esse filme é uma crescente, né, cara? Ele é fantástico. Atenção, o filme, né? Ele é bem intenso. E ele é bem inspirado nos quadrinhos, por exemplo, aquela cena em que aparece no terraço o Harvey Dent, o Batman e o comissário Gordon, ela é claramente inspirada num gibi chamado Longo Dia das Bruxas, que até me parece que vai servir de base agora pro Robert Pattinson, pro novo filme que vai ter, né, que vai chegar em 2021. Mas aquela cena é exatamente igual a um dos trechos do gibi, entendeu? E, então eles tiveram um respeito muito grande aos quadrinhos, à proposta original dos quadrinhos, e realmente o que passava era o que transmitia aquela sensação de tensão, porque tu não sabia o que o Coringa ia fazer, né? Os próximos passos dele eram completamente... Mas tu vai criando aquela sensação de que vai dar errado, né? Exatamente. Vai dar errado. Aquela cena da festa, velho, ela me deixou muito tenso, cara. Vai acontecer alguma coisa. Muito louca. Exato. Exatamente. Porque no Begins... eles apresentaram um Batman que metia medo nos caras, né? A moral era o Batman que era o diabão dos capanga ali do Rei do Crime, não é Rei do Crime, como é que é o nome do... O chefão do crime lá, esqueci o nome agora. Enfim, sei que tipo, ele é apresentado como o cara que luta contra o mal ali, mas ele parece que é mais mal que os caras do mal. Já nesse segundo filme, ele tá lutando, ele parece que tá mais leve já o tom, ele já é mais humano, assim, não parece um diabão, e tá lutando contra um maluco que é o Coringa, assim, que tu não sabe o que vai acontecer, né? E cada cena do Coringa, ele te impressiona, assim. Nem o lance do... Você sabe como eu consegui essas cicatrizes? Foi né? na festa, né? Acho que foi a primeira vez que ele falou, não? Foi na segunda? Sim, porque ele explica várias origens diferentes. Exatamente. E cada vez que ele explica, tudo tenso, assim. E tu fica pensando que ele vai cortar a boca dela ali, e tu fica assim, caralho, meu, o que vai acontecer? Essa é a segunda vez, né? A primeira é com o traficante. Isso. E é onde também a trilha também vai lá em cima, né? Sim. Não acontece nada aquele tão assim, parece que daí o cara cai. E ali eles te pegam pela aflição, assim, porque parece que tá com aquela faca na tua boca. Assim. Exato, vamos botar um sorriso nessa cara. E tipo, e no filme todo, o Batman ele tá sempre um passo atrás do Coringa. Ele nunca consegue alcançar, ele tá sempre tomando uma volta do Coringa, assim, é uma coisa muito louca. Ele tá aflito também. Sim. A aflição também tá no herói, ele não consegue dar conta. Tanto que ele perde no final, né? Ele é derrotado. Aquela cena do interrogatório ali que o Coringa fala que sequestrou o Harvey Dent e a Rachel Dawes, aquela cena que daí o Batman começa a espancar o cara e fala, não, Coringa, não adianta, não tem nada que eu possa fazer, nem mesmo com toda a tua força, né? Então tu vai ter que entrar no meu joguinho se tu quiser salvar um deles. Deles? Aquela cena é espetacular. A cena do lápis também, né? Também. A cena do lápis. Porque tu vê, né, cara, é um filme tão surpreendente, assim, e do vilão surpreendente, que ele rouba a cena, né? Se tu pegar lá nos
dos primeiros filmes lá, que a gente tava falando, do Tim Burton, tinha o Coringa e tal, mas ele não era tão marcante, assim, era um bom Coringa. Era um Mas era mais caricato, parecido. né? Era que o Coringa mesmo é caricato, era muito parecido, né? Até, digamos assim, o quadrinho mais pé no chão do Coringa, que seria o Piada Mortal, ele ainda é caricato, tem uma risada caricata, assim, que é o ator que faz o Luke Skywalker, até que dubla, né? Isso, Mark Hamill. Só que nesse... Toda a cena do Coringa é marcante, né, cara? Às vezes até a cena mais simples do Coringa é marcante, assim, né? Ele de roupão na rua é marcante. Sim, sensacional. Essa do lápis aí, então, é uma baita cena que vocês falaram, então, do Ice Auxilios aí também, as duas são... Explodindo o hospital, tudo. Queimando aquela montanha de dinheiro também, né? A coisa dele ficar contando uma origem, né? Cada hora ele conta uma origem. Uma ele disse que foi o pai que deu a cicatriz, outros que ele fez, porque a esposa tinha ficado com o rosto deformado, assim, né? Mas até a cena, assim, tipo, ele no hospital, depois pra explodir o hospital, ele batendo o controle, assim, né? Ou ele no carro, dirigindo loucamente, assim, todas as cenas são marcantes pra caramba, assim, né? E ele tá ali pra enfrentar o Batman, ele não tá nem aí pro resto, ele quer dar trabalho pro cara, né? Então, é a motivação dele. Ele tem uma relação de simbiose, né? Tanto que no quadrinho do Cavaleiro das Trevas mesmo... O Batman se aposenta e ele fica depressivo, né? Uma coisa assim que acontece. Fica, tipo... Ele sem saber o que fazer, ele fica, simplesmente catatônico. Ele não funciona nada, assim, né? Eu acho que até eles têm que dar alimentação pela veia. Ele fica só parado, assim. Aí quando ele escuta alguma coisa assim, o Batman tá de lá, aí ele simplesmente acorda e foge, assim, sabe? Então é um negócio que um não existe sem o outro, assim, né? Cara, mas eu sempre que li os quadrinhos, Coringa, eu sempre achei um personagem meio galhofa, vocês viram? Pô, o cara caiu num negócio de tinta, ele ficou com cabelo verde, a pele branca, você achava meio... ou com ácido, eu achava um negócio pouco crível, assim, né? Mas nesse ele faz tu te apaixonar pelo personagem, assim, né? E faz te entender mais o personagem, assim, porque ele mata os capangas que ajudaram ele queima dinheiro, assim, daí tu vê, não, isso é o Coringa, assim, né? É muito loucaço, né? Loucaço. Não tem como tu não gostar do personagem. E o que é mais interessante é que não é só ele o louco, ele também mostra que qualquer pessoa, por mais correta que seja, pode estar um passo, como ele mesmo diz, né? Se ganhar um empurrãozinho, né? Veja o que acontece com o Harvey Dent, né? Como ele se transforma no... Aquilo é surpreendente, cara. Aquilo tu fica assim, caramba. Primeiro quando ele chega ali, ele não salva ela, né? Ele salva o Harvey Dent. Depois quando queima o rosto, é com ácido, né? Isso. Quando queima o rosto dele... Duas caras. Isso é um produto químico ali. É um produto químico que pega fogo, né? Tá num barril, né? Ele tá no meio de um monte de barris que eram pra pegar fogo caso o Batman não salvasse ele e salvasse ela, né? Exato. E é legal também que esse filme ele meio que aumenta o nível da cultura pop até no meio da crítica cultural, assim, né? Porque até então os quadrinhos estavam... Filme de quadrinho era considerado uma coisa meio B, uma coisa meio menor, assim, né? E já aí eles tiveram que dar o braço a torcer, assim, de que filme de quadrinho também podia ser um filme muito bom, de arte e tal. Tá falando Amaro, tá se segurando. Fala, Felipe. Abre teu coração. Daí que eu dei saia de Amaro depois. Vou continuar a descer. Tanto que agora teve uma polêmica por causa do filme do Coringa, que o Scorsese foi lá dizer que ele tentou assistir filme de quadrinho, mas ele disse que não é cinema, né? Que pra ele era mais, ele até deu um exemplo, comparou com show ou uma coisa assim. Exato. Dizendo que não era pra ele. É um espetáculo, mas não é isso, filme, mas né? como... Mas ele viu o Cavaleiro das Trevas? De repente até não viu. Se tu for ver, de repente ele também... Ele falou pra dar uma polêmica e pra chamar atenção, né? Porque e até o Coppola meio que concordou com ele, assim, né? Porque eles também são vendedores, né? Eles trabalham em Hollywood, todo mundo em Hollywood é vendedor, né? Então ele fez uma coisa pra aumentar mais, já que ele tá produzindo, tá ganhando dinheiro pra caramba em cima, assim, né? E daí ele tá dando uma assinatura dele, ele quis dar uma puxadinha. Foi a mesma coisa que o Inarritu, que fez aquele Birdman. Sim. Ele também fez na época uma crítica a quadrinhos e tal. Aí o Scorsese fez essa, assim, mas de repente ele não viu, né? Porque o cara ganhou o Oscar de ator coadjuvante, apesar de póstumo, assim, né? Se ele morreu, o filme não tinha sido lançado ainda, né? Morreu no final de 2007 e foi lançado em 2008. Isso foi uma outra coisa que eu lembro que também atraiu um pouco o público, que ele dizia assim, o cara... Ele entrou tanto no personagem, assim, que ele acabou até se matando por causa do personagem. Eu lembro que tinha esses papos, assim, na época, eu lembro também. E tal, né? E tem meio a ver, assim, também, né? Porque ele tinha já os problemas de depressão dele, apesar de que ele tava... Ele era usuário de drogas. Sim, E basta ver as filmagens dele de bastidores, assim, dele treinando, é bem bacana assim, de ver como ele estava envolvido mesmo com o personagem. Ele não chegou a mandar cobra pros colegas, que nem foi fazer lá o
O que fez o Coringa do... O Fênix? O Leto, né? Que foi fazer isso. Esquadrão Suicida. Jared Leto. Mas é um filmaço, né, cara? Sei lá, acho que é o melhor desses filmes de quadrinhos, é melhor, né? Ele, tá Por isso que eu digo, não tem como esse filme perder 6 pontos, cara. eu acho que... É que a crítica... É só pra não dar 100. E essa nota do Rotten Tomatoes eles vão somando, assim, né? Daí cada crítico dá ali uma média, eles descontam. Se o cara fez uma críticazinha, eles descontam 1 ponto. Se o cara fez outra crítica, eles descontam 1 ponto, assim. Eu daria 100, assim, né? Eu acho que é um filme impecável, porque não tem que ser tudo perfeito, até as falhas do filme. Por exemplo, eu vejo críticas dos caras dizendo assim: mas não é um filme do Batman, é um filme do Coringa. E se tirasse o Coringa, mas o que é isso, né, cara? O Nolan escolheu um ator, daí o roteirista escreveu o personagem, como assim? Tu não tem que tirar de dentro, claro. Né? Porque, tinha que chamar de piada mortal, então, porque é um filme do Coringa, nada a ver, né, cara? É um filme do Batman. Cara, o vilão é muito bom, né? Exato. E além dos personagens de quadrinhos baseados nas suas contrapartes de quadrinhos, o que eu gosto desse filme é que ele lida muito com a questão de escolhas morais. Por exemplo, aquela parte que o Coringa coloca os explosivos num barco de passageiros, num barco que tem presidiários. Aí qual dos dois tu vai salvar, entendeu? Aquilo ali é fora de série. É um roteiro muito bem escrito, e é tão bem escrito que é tudo muito didático, né? As discussões são bem didáticas ali, né? O que você faria nesse caso, assim. Exatamente. E daí a gente vai pro próximo, então, que vai ser lá em 2012, né? Então vão se passar 4 anos, que é Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, uma nota de 87%, consenso da crítica, que é um filme de ação ambicioso, reflexivo e potente, que conclui a franquia de Christopher Nolan de maneira espetacular. E ele vai fazer um pouquinho mais de dinheiro que até o Cavaleiro das Trevas, que vai fazer 1,85 bilhão aí, né? E ele custou 250 milhões, já vai custar mais, né? E já é... Cara, é um filme muito bom. Eu acho ele é um filme melhor do que o Batman Begins, inferior ao Cavaleiro das Trevas, mas não tinha como superar o Cavaleiro das Trevas, era impossível superar. O que eu acho desse filme é que ele é totalmente dependente dos outros dois, né? Ele não faz sentido nenhum se tu assistir só ele, coisa que não acontece com os outros, que tu assiste eles, tu pode assistir como uma obra única, né? Esse filme não, ele é totalmente dependente dos outros filmes, principalmente do primeiro, né? E ele adapta para o cinema uma saga dos quadrinhos que foi A Queda do Morcego, né? Que é aquela que o Bane... O Tom Hardy de Bane ficou legal, né? Ficou muito bom. Ficou legal, o Tom Hardy é um baita de um ator. Daí depois a gente vai descobrir que a gente fala, que ele fala assim, né? Quando tu começa a ver uns filmes dele, ele fala assim, ele só tá com o negócio abafando a voz dele ali, né? E a Anne Hathaway de Mulher Gato ficou bem também. Não ficou tão bem quanto a Michelle Pfeiffer no filme do Tim Burton, no Batman Returns. Né? Aquela Mulher Gato eu achei definitiva. E esse filme tem uma cacetada de personagem, né? Eles tocam personagem em cima de ti nesse filme. A única coisa, a minha maior crítica desse filme é que ele tem a morte mais galhofa do cinema, assim, né? Quando morre aquela personagem ali que no fim das contas é a vilã. É muito nada a ver a morte, né? Tipo, só dá uma caidinha pro lado. Assim. Virou meme depois, né? Desligou o interruptor assim. Isso, ó. É tipo o Teixeirinha quando leva o tiro no bar, daí ele volta pra casa, pendura o chapéu na chapeleira e cai depois, né? Caramba. Tipo, tem um filme Z na internet que é tipo um filme que foi do interior gaúcho, assim, que tem aquele que o cara dá um tiro na mulher, na testa da mulher, ela faz assim, ai! Já viram esse? Até que já fizeram uma montagem de botar ela morrendo assim que ela faz, ai! Pô, e a atriz vencedora do Oscar, né, cara? Ela foi a Piaf, né? Marion Cotillard, exatamente. É uma ótima atriz, não, ela faz bem o filme tudo. Só que ali... Aquela morte ele ficou meio... É que ficou engraçado, né? Não é uma morte que era pra ser dramática, assim, no fim ficou um negócio engraçado, assim, né? Eu acho que fecha bem a trilogia, assim, né? Eu gosto do vilão, o Bane é corpulento, assim, ele é imponente, assim, né? E daí de ver aquela coisa assim que no início parece que ele é muito inteligente, começa não é esse aí o sentido do bem, mas depois é legal que tu vai ver que não era ele que tava
articulando tudo ali, né? Exato. As cenas do Batman lá naquele calabouço lá é bacana também, né? Só uma coisa, não dá pra comparar o Bane do Tom Hardy com aquele Bane que teve no Batman e Robin. Ah, sim. O que era aquilo? Cara, eu nem me lembro. Ah, era um negócio... É ruim? Com uma máscara, Ruim assim, é ele usava uma roupa tipo daquele, parecia de sadomasoquista, assim, Isso. coisa bem colada, assim, Ah, o próximo. Toscão. Totalmente. Eu gosto muito do Tom Hardy, eu acho que ele é um ator muito bom. Não sei, eu simpatizo pela pessoa dele. Quando tu gosta do ator, gosto muito dele. E a voz dele eu acho muito bacana. No Mad Max ele faz a mesma coisa, né? Aquele filme também, que eu amo também, que é o... que tem o Leonardo DiCaprio, é o Regresso. Ah, o Regresso. O Regresso que ele tá. Isso. Cara, ele manda muito bem naquele filme. E esse ator, assim, essa voz que ele tem, cara, eu acho que é fundamental. Eu não sei, claro, cada um na sua concepção de arte e tal, mas ver esse filme dublado é um prejuízo. Pra mim, assim, pelo menos, se colocar dublado, assim, parece que o dublador tá falando dentro de um balde, não sei. Eu fico falando assim, agora eu vou matar você. Né? Tipo, Na frente do ventilador. Caraca, que dublagem ruim. Agora eu vou matar você, doutor. Tipo, Agora? Eu até gosto da... tipo isso. Até gosto da dublagem porque é o Guilherme Briggs, assim, mas se fosse um outro cara já não ia gostar. Mas essa trilogia mesmo, até no Batman ela utiliza muito o recurso da voz, né? Então tu assistir dublado é esquisito realmente. E mesmo o Guilherme Briggs diminui a tua experiência com o filme. Assim. Tem coisa que não tem como. É que tipo Matrix, assim, quando tem o Mr. Anderson. Tipo, aquele Mr. Anderson, assim, que, cara, pra quem gosta da parada faz diferença, não sei. Muito legal. Muda, assim, Mr. Anderson. E eu lembro de ter ido assistir o filme, você não tem, né, cara? Tu vai com a expectativa de ver uma coisa. Pô, tu viu aquele filmaço, assim, que era o anterior, daí não tem como tu gostar tanto do anterior, porque não é a mesma coisa, assim, né? Tu vai esperando, eles têm que superar o outro, assim, é impossível, né? Eu lembro de gente debatendo sobre a Mulher Gato, que ela era muito sensual, que ela era muito corpulenta. E, cara, debate, assim, de Facebook, assim, que tu queria, uma paniquete lá, tipo, daí cada uma é sua, né? Que é uma Electra que é um mulherão e tal. Cara, eu achei trimassa, assim, é um lance mais gatuno, ela é magra, tem uma sensualidade ali, mas não, eles queriam um mulherão, corpulenta. O que aconteceu também com a Mulher Maravilha, né? Queria um mulherão lá. Sim. Porque nós estamos hoje em dia no negócio do nem meu irmão fala, do bodybuild. Tipo, só os musculosos, só as musculosas e tal. Tu não acha Gal Gadot mulherão, cara? Não, mas o pessoal que... Não, eu acho. Eu digo, o pessoal queria gente corpulenta, musculosa, assim, de academia mesmo, sabe? Maromba. E daí eu acho que eles queriam também, de repente, uma mulher mais parecida com esse queriam um peitão e bundão, né, cara? E até é que é um estereótipo já construído por quadrinhos mesmo, né? Basta ver nos quadrinhos que fazem com as personagens femininas ali, tem uns que é demais a coisa. Sim, é bem sexualizado, né? É muito sexualizado, assim, né? Mas é um fanservice total, né? Fanservice total, fanservice, né? assim, é bem coisa pra punheteira, assim. Exatamente. É o pessoal da manufatura que fica... E eu não sei, cara, ela é a Mulher Gato perfeita pra aquele universo ali, né? Eu acho, perfeito. Eu acho que encaixou muito bem, assim, né? Eu quando vi, assim, eu não teria feito melhor, né, cara? Eles fez muito bem, assim, né? A atriz é muito boa, assim. Sim, né? É ótimo. E até digamos que o corpo dela, assim, pra ela ser uma lada e tal, acho que o visual dela, né? É muito bem feito, assim, com uma coisa mais tecnológica, assim, e tu acredita naquilo, assim. Dá pra ver que a atriz atua muito bem, ela sendo a personagem cínica, assim, aquela que atua dentro da atuação, né? Tipo, ela, conforme vai a necessidade dela, que nem aquela cena do bar, que ela grita lá como se estivesse em defesa lá, quando eles chegam lá. Anne Hathaway. E pela primeira vez o Bruce Wayne dorme com alguém, né? Não, ele não pegou. Ele não pegou, olha só. Mas o Batman lá do primeiro, ele tinha ficado com uma loira, né? Não tinha, ele namorava também, o primeiro Batman. Qual? O de 89? Sim, a Vicky veio, é verdade, tinha esquecido. Que era a Kim Basinger. Que tinha esse cabelo armadão. Eles dormiam juntos, é verdade. E agora que nem tu tava colocando... Sabemos que o Batman transa uma vez a cada 20 anos, né? A cada 20 anos. E que nem tu tava colocando os dois pares românticos que deram
pro Batman ali, pro Bruce Wayne nos 2 primeiros filmes, eles meio que não funcionam assim, não senti uma química do Bale com as 2 atrizes. Mas agora ele contracenando com a Anne Hathaway ali é bem bacana de assistir. Já funciona, né? Já funciona muito bem, assim, né? E é ela passando ele pra trás, né? E é legal aquela cena, assim, porque ele nos filmes sempre tinha aquela coisa, ele tá conversando com alguém e daqui a pouco ele se some, assim, né? Ele sai no meio da conversa, né? E quando ela faz com ele é muito engraçado, né? Ele até diz assim, é assim que as pessoas se sentem e tal, né? É uma piada que funciona muito bem, assim, né? Dentro do filme, assim. E não tem os outros filmes, eles não são tão engraçados, né? Claro, o Cavaleiro das Trevas era engraçado porque o Coringa era muito lunático, né? Mas tu ria meio de nervoso com o que ele tava fazendo. Sim, totalmente, né? Esse é o mais pipoca, né? O mais divertido, esse 3, no caso, assim. É mais ação. Até porque o vilão é de enfrentamento físico mesmo. Sim, claro. E eu lembro que quando eu reassisti esse filme, assim, que daí eu já assisti com um olhar um pouco mais crítico, assim, daí eu vi como expectativa realmente é tudo e como eu fui injusto com o filme quando eu assisti no cinema, assim, né? Porque eu fui, claro, esperando um outro Cavaleiro das Trevas, assim, daí na comparação, claro que ele perde. Mas depois quando eu assisti de novo, assim, os efeitos práticos do Nolan, né, cara? Pô, no Cavaleiro da Trevas tem aquela cena do caminhão, quando eu tava comentando com o Rodrigo agora, que é tudo efeito prático, né, cara? Ele capota um caminhão, né? Daí tu pensa assim, o que o cara vai fazer melhor do que isso de efeitos práticos, né? Pô, aí o cara capota um avião, né, cara? Aquela cena do início do avião ali é muito legal também, né, cara? De fazer o negócio dentro do avião ali e tal, né? E daquela gravidade simulada. E no primeiro tem uma com um trem, não tem? No primeiro tem o trem. Tem uma com um trem, que também toda a parte final. Ele capota uma coisa pro filme, né? Isso. No primeiro filme tem uma com um trem. Sim, tem que capotar mais assim, ó, se tu analisar a trilogia como um todo, ela é perfeita, assim, né, cara? Como trilogia, assim, sei lá. E é redondo, né? Fechadinho, né? É tudo muito bem escrito, assim, o efeito prático, assim, é um cinema. Eu até entendo quando o Scorsese vem e fala assim, que quadrinho não é cinema. Eu acho que é isso que ele tá se referindo, entendeu? Olha o esforço do Nolan pra fazer esses filmes, assim, né, cara? Sem dúvida. O planejamento é muito bom, assim, eu até gosto, acho que o Zack Snyder se assume como quadrinho, eu vejo mais quadrinho no Zack Snyder, assim, né? Mas tu vê o trabalho de planejamento dentro de um filme desse, acho que é muito maior do que tu botar um efeito especial ali no final, assim, né? A forma como ele termina, assim, e tu comparar com os vilões ali do Zack Snyder, ainda que eu goste no Homem de Aço, né? Mas depois o que vão fazer no Batman vs Superman com o vilão, né? E depois o que vão fazer na Liga da Justiça, então, meu Deus do céu, né, cara? O Scorsese não foi o mesmo que falou que entende que os filmes da Netflix não deveriam concorrer ao Oscar? Se eu não me engano, ele foi um dos que falou isso. Definiu essa tese. Acho que foi ele que até falou isso, assim. Há uma briga, de repente. O Netflix só concorreu com Roma, né? Concorreu ao Oscar? com Roma. Sim. Só com Roma, né? Eu acho que sim. E na verdade ele não é bem uma produção Netflix, assim, original Netflix. Mas ele nunca foi pro cinema, né? O Roma. Sim, pra concorrer ao Oscar em algumas salas nos Estados Unidos, assim, né? Porque é a exigência que tem que ir pro cinema. Ele não foi feito pro cinema, né? Foi feito pro streaming. Ironicamente, o Scorsese tá lançando um filme via Netflix agora, que é o Irlandês, né? Que eu tô empolgado. É que essa discussão, na verdade, ela não nasceu, acho que dentro de Hollywood, assim, porque dentro de Hollywood, como Netflix dá muito dinheiro, eles entendem que é muito importante, tudo, eles têm aquela lógica mais mercantil. Essa discussão foi surgir lá no Festival de Cannes, na França, né? Que daí lá que eles estavam discutindo se deveria participar do festival ou não, né? Porque a Netflix começou a inscrever. E o que eles pensam? Eles pensam que é uma forma de se relacionar com o cinema que meio que está matando o cinema, está tirando o público do cinema. Por isso que entrou essa discussão de Netflix concorrer à premiação ou não, né? Cannes já meio que entende, assim, de que é uma forma cultural diferente que Netflix está prejudicando, assim. Eu acho meio bobo essa... Né? Eu acho que uma coisa não vai tirar. Existe o público do cinema e existe o público Netflix, né? Tem filmes que a gente... Eu gostaria muito de ter visto Roma no cinema, né, cara? Mas entre assistir Roma e Coringa, infelizmente for ver o Coringa, entendeu? A não ser que o cinema passe a ser muito mais barato e esteja mais acessível pra gente, assim, né? Porque é caro, a gente tem que fazer escolhas e um filme de efeitos especiais no cinema vale mais a pena, né? Sim. Infelizmente é assim que acontece. E uma coisa muito... um último aspecto que eu gostaria de ressaltar do Ressurge aí é que ele te leva a acontecimentos do primeiro filme
para fechar esse ciclo. Por isso que eu falei, ele é dependente dos outros filmes, né? Exatamente. Pra gente fazer uma comparação, então, da coisa mais atual de quadrinhos, assim, que também é dentro do universo DC, então, né, a gente, então, em 2019 aqui, eu e o Nicastro já assistimos Coringa, o Hidalgo, o Rodrigo ainda vão assistir, a gente vai gravar especificamente sobre o filme, né, a gente só vai fazer aqui a leitura do consenso de crítica, que ele dá, então Coringa dá ao seu infame personagem central uma história de origem assustadoramente plausível, que serve como uma vitrine brilhante para sua estrela e uma evolução sombria para o cinema inspirado em quadrinhos. Então, ele é um filme que tem 69% de nota no Rotten Tomatoes. Era pra bem mais pelo que você... É completamente injusto, cara. Muito louco isso. Só que, e se tu for ver, ele ainda tá arrecadando, porque ele ainda tá em cartaz. Ele custou muito pouco, né, cara? Comparado aos outros. Ele custou muito pouco. Se a DC tava meio que não ganhando dinheiro com muitos filmes, né? Porque eles gastaram, acho que 300 ou 400 no Liga da Justiça, né? Isso, foi quase 400 milhões. 650 milhões de Liga da Justiça. Foi... Eles lucraram um pouco, né? E esse aí, nossa, eles vão lucrar, vocês devem estar felizes. E os caras não fazem filme em Hollywood pensando só em dobrar, né? Eles pensam em muito mais no lucro, né? Sim. Quando dobra o orçamento, quer dizer que ele se pagou. Eles não lucraram nada, né? Porque tem todo o merchandising e tal, né? Então o primeiro filme foi um exemplo disso, né? Ele tem que, no mínimo, dar o dobro, né? E esse vai vão ganhar muito dinheiro, eles estão muito felizes, assim, né, com isso, né, cara. Só agora, isso da crítica, cara, crítico é crítico, né, às vezes crítico não gosta do negócio, assim. Eu acho que eles entraram na do Scorsese, assim, sabe, de que, não, é um filme de quadrinho, então... Não... mas é muito discrepante, cara. 69 é muito... Vocês vão ver o filme, assim, não tem como tu dar essa nota, assim. Talvez tu não desse 100, assim, sabe, pro filme, ele tem falhas, mas não dá pra dar 69, cara. Eu acho que isso reflete, talvez, não vi o filme ainda, talvez reflita alguma questão política social, ou mesmo a questão do Marvel versus DC, né? Que nem todo crítico, imagino eu, que seja polido pra não levar o sentimento Marvel no coração pra uma crítica. Naturalmente, se eu fosse crítico, eu ia dar mais hate na Marvel, tipo, pra mim seria natural. Sim, isso que eu acho muito estranho. O que me parece, cara, que aconteceu aí? Agora a crítica já tá vindo de internet. Tem muito crítico que já é mais da cultura pop. Os caras cresceram também assistindo filmes da Marvel e gostam dos filmes da Marvel, por isso que eles avaliam bem, entendem como uma produção cultural, assim. E daí, a partir do momento que o Scorsese foi lá e deu essa declaração de que não é arte, de que não é nem cinema, assim, meio que ficou nessa interpretação, aí parece que os caras pegaram um ranço, assim, sabe, de que, o Scorsese é ultrapassado, como é que ele vai dizer que esses filmes não são arte? Daí eles pegaram um ranço e botaram contra. Pode ser por também, causa dos Scorsese não se permitiram gostar do filme, sabe? É o que me parece, porque não tem explicação, cara, pra tá mal avaliado. Mas na primeira semana esse filme começou com mais de 80, né? Sim. E ele foi baixando assim vertiginosamente. Me parece, porque não tem explicação pra ter essa nota. Assim. Eu vi algumas polêmicas que foram relacionadas ao filme, assim, dizendo que é como se o Coringa fosse uma versão dos incels, né, dos celibatários involuntários, que são caras que geralmente eles são misóginos, né, eles inferiorizam a figura das mulheres e tendem a cometer alguns atos de violência. Vocês vão ver o filme, não tem nada a ver. Pois é, não tem nada a ver. Algumas pessoas Pois é, eu também, por isso que eu falei, eu que não vi o filme, eu ouvi essa conversa, por isso que eu sei o conflito ideológico. Não tem absolutamente nada a ver. Tem esse papo dos incels, dessa coisa de influenciar a violência. As cenas do filme com o personagem feminino, elas não são nem tão representativas assim quanto o restante, assim, sabe? Rolou uma coisa assim que... E tanto se vê que o consenso da crítica não tem nada a ver com a nota, né, cara? Exato. Se lê de novo aqui, não tem no consenso não tem uma crítica, né? Não tem nada dizendo assim, o filme é muito bom, porém... Não tem um porém nesse consenso. Né? Então não faz sentido. Parece um hate, assim, pelo hate, né? Então não tá fundamentado pelo consenso, assim, né? Eu não li as críticas estrangeiras, assim, eu li uma ou duas, assim, meio por cima, assim, as negativas não... Mesmo as negativas eles falam muito bem, daí eles vão lá e colocam isso, que instiga a violência, de uma coisa meio que puxando pro Scorsese.
tipo, que nem no podcast outro que a gente já gravou, eu boto, de que é muito parecido com Taxi Driver, entendeu? De que é explicitamente igual ao Taxi Driver. Essa foi a maior crítica que eu vi, mas não pra baixar pra 69%, assim. Cara, um posicionamento que eu achei bem legal foi daquele diretor de documentários, o Michael Moore, que fez o Fahrenheit 11 de Setembro e Tiros em Columbine. Ele falou sobre o Coringa dizendo que é um filme praticamente obrigatório, porque ele fala muito sobre essa questão de quando o Estado se ausenta, né, deixa de oferecer serviços públicos, ignora as pessoas que têm mais necessidades e o que isso pode gerar, né? E na opinião dele, assim, ele elogiou muito o filme justamente em função desse tipo de abordagem, que é uma abordagem mais pé no chão, né? E isso também está me dando muita curiosidade de vocês têm que assistir. É um filme que vale muito a pena. E meio que entrou numa assim de... Estão politizando tudo, né, cara? Até o Coringa de politizar, assim, dizer, não, é um filme de esquerda porque mata os capitães. É uma coisa muito louca, assim, né? A internet tá muito Foi isso que eu ouvi, cara. Eu até não entendi de quem que era o bagulho, tipo, por causa não sei o que, contra isso, contra aquilo. A vida real tá muito louca também, né? Umas coisas assim, parece que isso contaminou a crítica, assim, né? Daí, isso que tinha, quando diz assim, que crítica meio fraldinha cheia, assim, né? Que às vezes não se permite gostar dos filmes. Exato. Aqui ficou evidente, assim, cara. Pô, foi muito bom pra eles darem essa nota, assim. Não faz sentido, né? Tanto que, assim, o Rotten Tomatoes, isso quando o filme baixa de 70%, ele deixa de ser fresco, né? Que é o Rotten. O fresh, e daí ele baixou de 70%, mesmo se eles mantiveram o selo de fresco, assim. Eles estão dizendo, não, apesar da crítica, a gente vai manter o selo, assim, porque não faz sentido, né? Até essa categoria, assim. É meio que até no Capitã Marvel também começaram a ter um hate, assim, pra baixar a nota, eles também que tiveram que fazer isso. Tanto que se tu entrar no IMDB, que pega as crítica não, mas pega a votação do público que assiste, o filme tem quase 90, né? Sim. Ou tem mais de 90, não sei, mas é... Esse mesmo filme do Coringa? Esse mesmo filme. Não, mas assim, não vou nem entrar em negócio de esquerda, gente, mas esse do Coringa, esse da Capitã Marvel... E outros que trabalham com algum tema que pode ser vinculado a alguma questão social, cara, hoje em dia, por isso que, assim, não, né, querendo desqualificar esse negócio, mas, eu olho essa porcentagem aqui, eu vejo que na época do Batman fazia sentido, hoje já nem tanto, sabe? Sim, claro. Isso aí vai reforçar essa crítica que tu fala mesmo, assim, de que às vezes parece que os críticos gostam do filme da Marvel, assim, sabe? Então, gostam porque gostam, porque agora eles não se permitiram nem de gostar desse, né, cara? Pô, esse é o filme que a DC acertou agora, né? Não tem o que falar, né? E aí os caras vão lá fazer isso. Aí eu vou ter que te dar razão nessa aí mesmo, né? Um troço que... Mas então a gente vai voltar a falar sobre esse filme, nós quatro. Daí a gente também quer gravar com alunos, né? Pra saber o que os alunos acharam, de deixar os alunos falarem. Os alunos estão assistindo bastante. Sim, a gente vai no máximo introduzir, deixar eles falarem, assim, né? A gente tem um episódio então onde a gente gravou com as esposas também, que vocês já podem ir ouvindo, enquanto que a gente vai voltar a falar sobre ele, assim, pra ver quando os guris assistirem, assim, porque esse filme merece um cast só pra ele, né? Então não sei se vocês querem dar algum recado final, né? Só uma colocação, eu falei com um aluno meu e ele diz que sentiu, em outras palavras, que sentiu saudade ou sentiu falta daquele filme não fazer parte de algo maior. Então, eu acho que em função da Marvel fazer como faz e ter dado certo, meio que se criou no subconsciente uma escola onde eles entendem que filme de super-herói tem que fazer parte de um universo vinculado. Então ele gostou, não sei o que. Pois é, mas aí tem o Batman, mas aí o outro Batman vai fazer parte. Parece que eles desvalorizam ou não conseguem gostar de uma coisa isolada. Esse filme ele deixa a margem pra sequência, cara. Não, mas é que tá, deixa margem pra sequência, mas ele hoje não tá inserido em nada. Mas ele deixa a margem pra sequência dentro de um universo que inclua Batman, que inclua os outros vilões ali. Sim, mas eu digo assim, qualquer coisa da Marvel já tá vinculada a alguma coisa atualmente. Eles conseguem vincular um filme tal, a viajar no tempo, a não sei o que, a multiverso. A uso do DLC não. É tudo meio isoladinho, ou tá meio recomeçando, é reboot, é não sei o que, é remake. E eles... Pelo menos eles não, um aluno, ele falou, pois é, mas poderia, não faz parte de nada, eu não entendi se esse novo Batman, é aquela bagunça da DC que eu falei de produtora, né, de produtora. Então, só esse comentário, porque, então eu acho que hoje em dia a Marvel tá influenciando o gosto das pessoas, certo? De filme de super-herói, porque eles querem que cada filme faça necessariamente parte de um todo.
Mas deixa a Marvel fazer isso, né, cara? Deixa que faça do jeito... Pois é, mas a gurizada já se acostumou com isso. Esse filme, se tu for ver, os nossos sons cresceram com essa ideia. Formato, Com essa ideia. Isso é uma coisa tão legal, assim, o filme é tão bom que ele não fez com que eu não me decidisse, assim, sabe? Ele era um filme que não merecia uma continuação, mas eu tô falando isso de uma forma boa, entendeu? Ele merecia ser uma graphic novel, entendeu? Não, esse é um filme fechadinho nele mesmo, e ele entra pro panteão dos melhores filmes, assim, ele não merece ter uma continuação pra ficar naquele imaginário como um clássico, exatamente, assim. Mas vai acontecer, isso aí não tem como segurar, vai ter a continuação dele. Não sei se vai ser com o Joaquin Phoenix, nem se vai ser com o mesmo diretor, acredito que seja com o mesmo diretor, talvez o Joaquin Phoenix entenda isso, ele diz, não... Esse é o filme que eu fiz, assim, que eu quero que ele fique nesse Não, mas papel. ele já falou que ele está aberto numa sequência. Tá aberto, porque o dinheiro, né, cara, tá dando muito dinheiro, né? Então eles vão jogar dinheiro na mão dele. E ele ficou excelente, né, cara? E vai acontecer, assim, né? Ficou fantástico. Por que eu queria ele como um filme que ficasse no imaginário dos clássicos, assim, mas daí tem aquele gostinho de que eu queria ver esse Coringa com um Batman, pelo menos, sabe? Esse Coringa a gente tem que ver como é que vai ser com o Batman. Pois é. Há rumores, não sei se isso vai se confirmar, estou tratando como rumores apenas, que o Batman do Robert Pattinson deve se passar na década de 1990 para possibilitar alguma... Esse filme ele se passa no final de 70, né? Pois é, exato. Ele se passa ali no final de 70. Vai pegar um Coringa já bem mais velho, né? Exato. Um enfrentamento com o Batman. De qualquer forma, nós também vamos ter agora, no ano que vem, o novo projeto da DC, que são as Aves de Rapina, né? Que é a Girl Power ali, a Arlequina E essa Arlequina com esse Coringa, assim, depois de juízo, não funcionaria, assim, sabe? Teria que ser uma outra forma, assim. Se fosse o Robert Pattinson, eu vi alguns filmes dele, assim, que são excelentes, ele se revelou como ator, mas no lugar dele teria cagado pra caramba de ter que contracenar com esse Coringa, assim, porque, é muito fora da curva, né? Bom, pro cara conseguir, não digo que superou, assim, porque no podcast lá que a gente gravou, eu disse que eu prefiro o do Heath Ledger, né? Mas ele se igualou, né, cara? E era hercúlea essa atividade, essa missão, e ele conseguiu. Mas é possível. Né, tá louco. Tu acha que ele vai inibir qualquer ator que vai fazer o Batman pra contracenar com ele? Eu acho que tem que ser um roteiro muito bem escrito, assim, sabe? E tem que ser um ator muito bom. E um ator muito bom. Senão o ator vai sumir, senão o Batman vai sumir. É que não adianta ser um ator muito bom com um roteiro que não seja bom, que não entendeu? funciona. Que não bote a contracenar, assim. Será sabe? que o Nolan voltam pra... Eu gostaria, cara, eu gostaria. Nolan. Eu duvido que ele tope, sabe? Eu acho que ele não toparia, mas eu gostaria, assim. Se botasse ele, aí ele ia saber escolher, sabe, um ator, assim, e tal. Mas outra coisa é ver um filme com preocupação de trailer e fotografia. É outra parada, claro. né? Outro visual, outra experiência. Eu acho que esse Coringa aí na mão do Nolan ia ficar ainda melhor, cara. Aí ia superar. A gente falou no outro podcast, não sei se os guris já se ligaram nisso, mas o diretor desse filme é o cara do Se Beber Não Case, né? Todd Phillips, exato. Que é um diretor de comédia, né? Isso foi citado no outro, acho que a Priscila falou, né? Sim. O cara se puxou então, hein? E tu sabe que eu acho que o fato dele vir da comédia, assim, é que deu muita qualidade também, assim, porque ele teve coragem, cara. O que ele fez nesse filme é muito corajoso, assim, né? E tu vê que se refletiu uma coisa, que ele deu uma declaração, assim, dizendo que ele saiu da comédia pra ir pro drama porque ele tava de saco cheio do politicamente correto, assim, né? E daí eu até entendo, porque ele faz uns filmes, assim, que o pessoal vai lá e exagera nas críticas do que ele faz, assim, né? E até ele teve um hate pra cima dele por causa disso, assim, né? E ele teve coragem de fazer algumas coisas nesse filme, assim, sabe? De ser politicamente incorreto, assim, funcionou muito bem. Né? Mas a gente vai voltar a falar sobre isso, então, se ninguém tem mais nenhum recado. O meu recado final é escutem Escola Pública Podcast. Aliás, eu tenho dois episódios lá, em duas partes, episódio 7 e 8, quem quiser ouvir lá, ele merece que vocês escutem e eu finalizo aqui. Uma vida longa e próspera para todo mundo. Valeu. Isso aí. DC Ever. Na Unip EAD, você é quem escolhe como e onde vai estudar. Cursos à distância que se encaixam na sua vida e no seu bolso.
Você pode estar em qualquer lugar e a Unip está com você. Qualidade de ensino e cursos reconhecidos pelo MEC, com professores online 24 horas. Unip EAD. Mudar sua história só depende de você.